Vitor, o culpado de tudo. Se não fosse Vitor, eu Pronto. não tinha te conhecido. Ou Tá não. vendo? Tá Me vendo? reencontrado, na verdade, né? Ser reencontrado. Porque você tem uma memória visual impressionante, né? Porque a gente se conhece na Estácio, no Rio de Janeiro, em 2005, num breve Sim, cruzamento lá, né? Num breve quase match de projetos no Futura, lembra? é verdade. E aí vem se reencontrar anos depois em Portugal, né? Graças aí ao Vitor. Vitor, beijo, querido. Vitor, obrigada por esse match, por esse reencontro, porque tem coisa que está escrito nas estrelas. Gente, então vou apresentar o meu convidado. Gente, esse rapaz é mestre em cinema, autor, roteirista, redator publicitário. Meu convidado já fez projetos no Brasil, na Espanha, Angola e Portugal. Em 2020, foi finalista do Emmy Internacional de Melhor Telenovela, como autor colaborador na Corda Bamba, da emissora portuguesa TVI. Bem-vindo, Vinícius Dias. Enfim, fazendo uma live, porque resistiu bravamente à pandemia inteira. Olha, na verdade foi isso, né? Eu fugi, feito o diabo da cruz das lives, mas assim, por várias boas razões, né? Em 2020, quando essa loucura toda começou, né? Esse desafio coletivo aí que a gente está vivendo começou, eu, na verdade, estava muito focado em fazer a minha dissertação do mestrado, porque eu vim aqui para Portugal, na verdade, fazer um mestrado, né? Já começando a falar um pouquinho aí desse lugar da trajetória, né? Dessas mudanças todas aí da vida. E na realidade, depois de um ano que foi muito intenso, que foi o ano da novela, que foi 2019, que também foi o ano da live, né? Da live, a Instasérie que nós fizemos juntos. Né? Das duas. Então, enfim, foi um ano muito intenso e eu, na verdade, precisava dar esse respiro para realmente fazer a dissertação do mestrado. Eu queria fazer uma dissertação bacana, né? Fazer um trabalho realmente que eu me orgulhasse, assim, né? Do tipo que eu entregasse e que eu dissesse, bom, a minha parte foi bem feita. E aí, nesse meio, né, aí acho que 2020 foi o ano que todo mundo descobriu a live, né? Porque aí todo mundo, eram Não milhares a de nossa lives live, né? Não a ou seja, nossa a primeira live. temporada da pandemia foi marcada pelas lives. E É aí verdade. recebi naquela ocasião alguns convites e eu fui, né, daqui e dali, declinando. 2021, na verdade, foi um ano que, né, eu acho que assim, a gente tem que sempre agradecer muito de estar bem, né, de estar passando por essa fase aí. Quantas pessoas, infelizmente, não tiveram essa oportunidade que a gente está tendo Tiveram, de estar vivo, de estar aqui, de estar, né, enfim, com certeza. bem no meio dessa loucura toda, mas a verdade é que 2021, embora tenha sido um ano de também muita demanda de trabalho, de tudo mais, né? Graças a Deus disso eu não posso reclamar, mas foi um ano que eu acho que a pandemia me afetou um pouco mais no lugar emocional, né? Porque 2020, como eu estava muito envolvido com a tese e também eu acho que a gente ainda estava vivendo isso pela primeira vez, descobrindo meio que ia ser isso. Quando em 2021 a gente volta para o confinamento, eu falei, meu Deus do céu, será que isso... Enfim, aí eu fugi das lives por uma outra razão, né? Porque eu realmente achei que eu precisava realmente fazer uma jornada interior, né? Me conectar comigo, sair um pouco desse lugar da coletividade para eu poder digerir o que estava acontecendo, né? E pronto, agora estou aqui, né? Final do ano, né? Firme e forte, fazendo a primeira live, né? Ou seja, Fogo. quando me perguntarem agora qual foi a última coisa que você fez pela primeira vez, uma live com a Carla. Não, até porque é vergonhoso, né? Você foi das primeiras pessoas a dar uma palestra no meu curso online, quando eu migrei totalmente para o digital, quando eu consegui fazer, não, tipo, caguei porque as pessoas vão falar, vou sim ter um curso 100% online. Fui das primeiras pessoas a ir lá e depois, vamos lá, Vini, vamos fazer uma live. Faço não. Falei, gente, amarrou o burro atrás do toco e não vai sair de lá. Não tinha maneira da criatura fazer a live. Mas pronto, tá aqui. Pronto, estamos aqui. Agora, antes de começar a falar dessa carreira internacional linda, que já é, eu queria saber se era, de fato, né, um sonho, desde sempre, escrever. Você se imaginava nesse lugar, produzindo, escrevendo? Olha, na verdade, Carlinha, é um mixed feelings, né? Porque assim, eu sempre gosto muito de dizer
das minhas origens, né? Eu sou um menino de Duque de Caxias, da periferia do Rio de Janeiro, que venho de uma família que sempre consumiu muita TV, né? E acho que assim, na minha infância, ali no final dos anos 80, início dos anos 90, esse era muito o acesso que a gente tinha, né? Então, eu cresci vendo telenovelas, vendo filmes pela televisão, né? E sempre com esse gosto pela coisa, né? Eu gostava muito, eu me encantava muito com essas histórias. Houve um primeiro momento em que quando a gente não tem muito entendimento de como é que as coisas acontecem nos bastidores e de que existe realmente uma indústria e tantos profissionais envolvidos para fazer aquilo acontecer, o primeiro trabalho que a gente vê como espectador, né, é o do ator, né? Então a gente fica você, né, fica fãs do trabalho de alguns atores. Então, o meu primeiro match, por assim dizer, com a área foi nesse lugar da atuação. Então, eu fui fazer teatro, achando que esse era o meu caminho, né? E do tipo, e acho que o teatro me ajudou muito, porque te ensina ferramentas e te dá essa cara e a coragem, né? De você se expor, de você falar em público, de você saber se comportar corporalmente. Enfim, te dá tanta coisa, né? Tanta riqueza e essa coisa de você se relacionar com pessoas, do processo de criação. Ou seja, o meu primeiro momento foi esse. E contou histórias de um outro ponto de vista, de alguma forma, não é? É isso. E eu, na verdade, só que assim, eu não sabia muito bem ainda, né, como traduzir isso, mas assim, quando eu tinha, sei lá, para os meus 7 anos, eu herdei do meu pai, que graças a Deus está vivo também, né? Herdei no sentido de recebi de presente. Sim. Uma máquina de escrever que era dele, Olha né? só. E eu brincava de escrever histórias nessa máquina, né? Então, eu recortava foto dos atores nos jornais e cortava os nomes e colocava em cima. As histórias, obviamente, não tinham pé nem Genial. cabeça, mas ali foi um começo de um desejo, né? E aí o tempo foi passando. Eu, na verdade, ainda segui um tempo achando que, de repente, era o teatro, que eram as artes cênicas, que era o meu caminho, até que eu fui aprovado para uma oficina de vídeo, de produção de vídeo no canal Futura, e eu me apaixonei pelos bastidores, porque aí realmente eu aprendi como é que funcionava um canal de televisão daquele tal outro lado, né? E eu falei, cara, na verdade é isso, né? E aí, dessa oficina, eu comecei a fazer um estágio. Depois eu entrei numa equipe de produção, ou seja, a minha primeira função no meio, né? Meu primeiro trabalho foi como produtor, o que eu também acho uma grande, como se diz aqui em Portugal, mais-valia, porque a gente realmente... o olhar da produção te ajuda muito, até quando hoje eu estou escrevendo, né? Para não viajar tanto, ou para, de repente, encontrar soluções viáveis, né? Que não sejam tão caras de se realizar. Ou seja, esse lugar da produção me deu muita coisa. E aí, depois de passar uns anos fazendo produção no Futura, eu fui para uma outra área lá dentro, né, que é a programação. E aí, na programação, eu comecei a escrever também, né? Então, eu escrevia programetes de intervalo, escrevia Valdenir Cunha. Gente, tô vendo aqui as mensagenzinhas subindo, ó, desde criança, simpatia em pessoa. Obrigado, querido. Quanto tempo, né? É legal isso, né? A gente vai lindo, reencontrando né? as pessoas aqui virtualmente também. E, na verdade, na programação, eu tive a oportunidade de começar a escrever os primeiros textos, que eram textos publicitários, e eu fiz um compromisso comigo mesmo, que era, eu só saio aqui do Futura quando eu for para um outro lugar que eu também possa dar continuidade a esse lugar da escrita. E aí veio a TV Globo, né? Eu fiz graças a foi uma gerente minha no Futura, né? Uma chefe minha no Futura, que foi para a TV Globo, fez uma ponte para mim lá, né, de conhecer um gestor de uma área que estava procurando um redator. Então, tenho muito a agradecer a ela, minha querida e hoje amiga, graças a Deus, Ana Lúcia Gomes. E ela me apresentou a esse gestor, eu fiz o processo seletivo e fui para a TV Globo. E passei um tempo na TV Globo como redator publicitário. Depois, recebi um convite, né, para ir para a supervisão de uma área de promos, né, de promoções, de chamadas da Globo Internacional. E aí eu fui para essa equipe.
trabalhei nessa equipe um tempo, fui muito feliz nessa equipe, né? E durante todo o tempo de Globo também. Mas aí eu comecei a viver um dilema, que era, estava tudo muito bom, estava tudo muito bem, eu sabia que ali eu tinha condições ainda de crescer, ainda tinha caminho, mas e o meu lugar da escrita, né? Cadê o lugar da criação? Cadê o lugar do Vinícius escritor, né? E nem sempre as transições dentro dessas grandes corporações são tão simples, né? Aí você pensa, bom, mas você estava dentro da TV Globo, você já tinha sido redator publicitário, você era um supervisor, não era mais fácil, de repente, você tentar um caminho por ali? Às vezes acontece, né? Mas às vezes não acontece. E quando as coisas não acontecem, isso é uma dica que eu dou sempre que eu conto essa história para as pessoas, né? E até no começo do ano eu fiz uma oficina do Grupo Pensar, que é um grupo lá do Brasil, né, do Rio, que era uma oficina de audiovisual para iniciantes, e eu falava muito isso, né? A gente não pode ficar plantado esperando que as oportunidades caiam no nosso colo, ou que a gente seja descoberto por alguém, ou que alguém abra uma oportunidade para a gente. Se a gente quer, a gente tem que ir atrás dessa oportunidade. Se tem uma terra que essa oportunidade é possível, mas não está rolando, que tal explorar outras terras, né? Então foi mais ou menos a minha linha de raciocínio, e eu disse, bom, eu preciso me reinventar, eu preciso realmente construir um caminho paralelo. Então eu tenho, com relação à TV Globo, ao Grupo Globo, né, de uma maneira geral, uma relação de muito respeito, de muita gratidão, né, por todas as oportunidades que eu tive lá, e não foram poucas, né, e inclusive toda essa história me trouxe até aqui, Portugal também, né, e me capacitou para um monte de coisa que eu vim desbravar depois também. Mas eu senti que ali era hora de eu voar, não era hora de eu estar ali, né? Então, isso é uma coisa bacana de dizer, porque não tem nenhum tipo de mágoa, não tem nenhum tipo de frustração por não ter acontecido ali, porque eu acho que as coisas realmente têm o seu tempo. Às vezes não adianta também, né? O Rui Vilhena, né, que é um autor com quem eu trabalhei e eu respeito muito, ele diz isso, né? Eu acho que é o melhor conselho. Você tem que buscar se preparar para quando as oportunidades chegarem, né? Ou seja, talvez naquela época eu não teria agarrado com tanta propriedade a oportunidade se ela tivesse aparecido, porque eu também não tinha vivido uma série de coisas, né? E acho que isso também tem muito a ver com o trabalho do ator, né? Com certeza. Então... Com certeza. Não, e não é não sair com um ranço, é entender que as coisas, às vezes, têm um fim ou um ciclo, não é? E que ir para uma próxima, e que existe vida fora da bolha. E para o ator acontece muito isso também, essa coisa do... mas se eu sair daqui, esse é o lugar mais desejado, todo mundo quer esse lugar. Mas será que para você aqui já não deu, pelo menos por esse tempo? Será que já não aconteceram todas as coisas que eram suposto acontecer, pelo menos por esse tempo? Será que já não tem um próximo nível para você explorar em outro lugar? Não é Enfim, mas cada um sabe de si, e também tem esse momento você tem que estar encorajado e empoderado para fazer, né? Aqui já deu para mim, assim, eu já tirei o que eu precisava, já deu, eu não tô conseguindo mais lidar com isso, já não estou também preenchido, né? Eu também acho que fiz um processo parecido com o seu. Olhei e falei assim, a conta não está fechando, não tô... Já foi, acho que fechei esse ciclo. Tem coisas que eu quero buscar que estão lá fora, eu tinha também outros sonhos. E aí, mas tem que ser legal, e tenho essa gratidão por esse lugar. Também cresci ali dentro dessa empresa, entendeu? Depois eu olhei e falei assim, olha, mas existe vida lá fora, existe literalmente vida fora da bolha. Claro, e também a gente vai descobrindo com o tempo, né, que assim, o nosso maior capital, né, hoje, na minha opinião, é de fato o nosso tempo, né? Então, assim, não adianta a gente querer alcançar um determinado lugar se a gente não investe tempo de qualidade naquele lugar. Então, assim, enquanto eu não tornei, de fato, o projeto vou me estabelecer como um escritor, como a minha prioridade, ou seja, criando as condições para que eu pudesse apostar nisso. Enquanto eu não tomei essa iniciativa, a coisa não aconteceu. Porque enquanto essa coisa está no segundo plano, mas eu tenho... Claro que a gente tem sempre a demanda da sobrevivência, né? A gente tem que pagar nossas contas, isso
Isso tudo tem que ser colocado na balança, é óbvio. Mas, enfim, enquanto eu não encontrei o mecanismo de gerir essa coisa de sobreviver e investir, né, no que eu quero, na minha meta, no meu foco, a coisa não acontece, porque não dá para você querer alcançar isto tendo isso em segundo plano. Quando eu tiver um tempo, eu sento e escrevo a minha sinopse. Quando eu tiver um tempo, eu desenvolvo um projeto. Ou seja, ou você cria o tempo e faz, ou isso vai ser sempre um plano B na sua gaveta, porque tem muita gente produzindo hoje em dia, tem muita gente pensando, tem muita gente apresentando projetos, e cada vez projetos mais interessantes, porque o mercado está muito aquecido, e essa é a verdade, né? Então, falando, por exemplo, do Brasil, a chegada desses grandes grupos, né, que estão movimentando aí, né, a Netflix produzindo a beça, a HBO Max, que também está montando uma estrutura parruda lá para produzir conteúdo, né? Enfim, eu acho que a gente saiu um pouco desse lugar dessa dependência da TV aberta ou da dependência ou seja, tem muito caminho hoje, né? Muita porta para bater, né? Muito digital para tocar. E ontem, assim, em mensagens meio truncadas, era um pouco essa a ideia que eu estava tentando te mandar ali nas mensagens por causa daquela história da cena, porque também o ator, enquanto ele não olha para as oportunidades diárias dele como todos os dias uma grande oportunidade de se fazer notar de uma forma wow, porque o volume de coisas que chega para um produtor de elenco, para um diretor, é colossal e é muito ruim, na grande maioria das vezes, ou às vezes até mediano, é mais do mesmo. Não chegam coisas assim verdadeiramente surpreendentes. Sim. Né? Então, que você fale assim, nossa, isso é um material de respeito. Nossa, isso aqui realmente marca a diferença. Então, de uma certa forma, porque as pessoas não dedicam e não tratam os seus projetos como uma prioridade. Porque tem a demanda da vida, é isso aí mesmo que você falou, né? Porque tem conta para pagar e porque vai ficando ali para o lado, e elas acabam não tratando realmente a carreira mesmo como um assunto sério. E não sei, acho que o ator vai também aceitando um pouco esse lugar de que ele tem que aceitar tudo, sabe? Ele tem que aceitar qualquer personagem, porque a carreira é tão difícil. Então, vai aceitando o que pinta e logo se vê. Por que é tão difícil para a gente dizer, não, poxa, isso não está de acordo com o que eu quero. Isso não está alinhado com o lugar que eu quero chegar. De repente, eu tenho que dizer não para isso. Quem diz o ator, diz o autor, diz esse projeto não tem nada a ver com... Né? Você é um cara que faz isso, diz, não, isso aqui realmente não... Você diz, você sabe dizer não. Mas vou mandar um beijo para a Fabi, que também que escreveu, uma amiga de longa data, que escreveu aí. Tô vendo todos os recadinhos subirem, que bacana, né? Beijo, Fabi. Cara, na verdade, isso também é um aprendizado, né, Carlinha? Porque, como eu estava dizendo, essa coisa do tempo, eu acho que outro caminho, que pelo menos para mim não funciona, é a síndrome do super-herói, que é achar que eu posso abraçar tudo também ao mesmo tempo, sabe? Porque esse é outro ponto que, na minha opinião, é um ponto de atenção. Então, às vezes, vale a pena, poxa, vão aparecer oportunidades super bacanas ao mesmo tempo, e você vai ter que fazer escolhas, porque não adianta você querer abraçar tudo e não fazer nada direito, não fazer nada bem, né? Porque ao invés de você estar multiplicando o teu mercado, os teus contatos e fortalecendo a sua rede, você vai estar, às vezes, se queimando, fechando portas, né? Porque ou você realmente dá tudo, eu, pelo menos, não, né? Para mim é isso. Claro. As pessoas que trabalham comigo, elas sabem que, assim, eu sou um cara que sou muito crítico com relação ao meu trabalho, né? Talvez eu seja o meu pior juiz, que eu fico realmente me cobrando muito. E pronto, ou a gente se dedica e faz a coisa bem, né? Ou faz o melhor que você pode. É óbvio que nem todo dia você vai levantar, né? Isso é uma coisa... Esse foi um paradigma que a novela quebrou na minha vida, né? Porque quando você está fazendo, às vezes, uma série, uma coisa que você tem prazo,
né? Ah, você tem uma semana para escrever um episódio, você tem dias para escrever as suas cenas, etc e tal. Essa é uma realidade, né? Que você pode gerir o seu tempo. Se você acordou num dia que você não está tão legal, você pode respirar um pouco, você pode oxigenar as ideias e voltar, e de repente volta até mais potente, né? Agora, numa produção industrial como é uma novela, que você faz realmente um capítulo por dia, né? A equipe de roteiros, né, de guiões, entrega realmente um capítulo por dia. O dia que você está com a tua inspiração bacana, o dia que você está cheio de ideias, vai fluir muito melhor, mas o dia que você levantou com seus bloqueios, porque esses dias também acontecem, vai ter que sair do mesmo jeito, né? Porque a entrega tem que acontecer. Então, isso também foi um equilíbrio que eu aprendi, né? Que, ou seja, apesar da falta de inspiração, tem que ter entrega, né? E na verdade, assim, né? Tira um pouco a nossa profissão, e eu acho que isso tem a ver tanto com a profissão tanto com a função da escrita quanto do ator, de que, cara, não, você tem que estar. Parece que tem alguma coisa meio sobrenatural. Não, sobrenatural. É assim, da mesma maneira que um professor levanta às 7 da manhã, toma o seu banho e vai dar as suas 5 aulas do dia, assim como um mecânico se organiza, vai para a oficina, né, consertar. É uma profissão como outra qualquer, que a gente tem que ter rotina, né? E que a gente tem que ter trabalho, é muito trabalho, né? E é isso. Há dias que serão mais fáceis, há dias que serão mais duros, mas essa é a vida, né? É meio isso. E o que você considera que tenha sido assim um ponto de virada assim na tua carreira? Qual foi o trabalho que você acha que te projetou, que abriu realmente as portas? Assim? Você sempre teve um? Olha, eu vou te dizer uma coisa, né? Assim, eu tenho muita gratidão por todas as pessoas que passaram pelo meu caminho ou que estão no meu caminho, e eu faço muita questão de dizer isso para elas, né? Não é uma coisa, eu expresso mesmo, porque eu acho que cada um, a seu modo, vai contribuindo para essa minha formação, né? Mas eu acho que, assim, se eu tivesse que pontuar, eu acho que eu pontuaria 2 momentos, na verdade, né? Acho que, assim, com relação à escrita a esse momento roteiro, sem sombra de dúvidas, a minha entrada no DPA, né, que é o Detetives do Prédio Azul, que é uma série infantil brasileira do Gloob, que é meu xodó, eu sou apaixonado por essa série, é uma criação da Flávia Lins e Silva, que é capitaneada por ela e pela Tereza Cris Tavares, que também é uma redatora final, né, do programa. E são pessoas muito generosas, foram as primeiras pessoas que, na verdade, me acolheram nesse lugar do roteiro, né? Foi realmente o primeiro trabalho que eu fiz já estando aqui em Portugal, e depois de ter feito realmente essa transição para os roteiros. E na verdade, é um trabalho muito importante, é um grupo muito importante para mim, porque, para além da oportunidade do trabalho em si, né, da escrita, tem a relação afetiva, sabe? Porque, assim, hoje em dia, isso para mim também conta muito, sabe? O ambiente de trabalho, o clima de trabalho, o clima colaborativo de trabalho, sabe? Que a gente nem sempre encontra, né? Enfim, a gente nem sempre bom ambiente. tem essa oportunidade de trabalhar com pessoas que realmente você, para além do trabalho, você gosta das pessoas, você tem afinidade com essas pessoas, você troca com essas pessoas de uma maneira transparente, aberta e colaborativa, né? Então, foram e são pessoas muito generosas, porque eu ainda faço a série, graças a Deus, né? Então, são realmente pessoas que eu, não só elas duas, né, mas esse grupo e as pessoas que passaram por esse grupo ao longo desses anos que eu colaboro lá, enfim, são pessoas que eu representam um desses pontos de virada. E acho que o segundo ponto de virada, sem dúvida, foi a telenovela, né? Acho que foi na Corda Bamba, lá com Vilhena, porque, na verdade, desde que eu decidi ir para investir nessa questão da escrita, o meu objetivo sempre foi chegar à escrita das telenovelas, né? Porque, assim, eu gosto do gênero, eu cresci vendo gênero, eu tenho muita afinidade com o gênero,
Eu acho linda a potência que esse gênero tem de falar às massas, de falar para tanta gente e de, ao mesmo tempo, ter que ter um linguajar acessível e interessante, porque hoje em dia, com essas narrativas todas e todo mundo com esse acesso todo a tanto conteúdo, né, as narrativas têm que ficar mais interessantes e, ao mesmo tempo, elas têm que ser acessíveis para um público muito diverso. Ou seja, novela é um produto muito difícil, na minha opinião, né, por conta dessa característica. Mas me fascina, porque eu acho que também é um organismo vivo. O público vai reagindo e a gente vai reagindo a partir do que o público está dando de volta, né? Não só os atores, mas os autores, né? Quando a novela vai ao ar, você vai fazendo uma série de ajustes, uma série de acertos de rumo, ou botando mais lenha na fogueira de alguma coisa que realmente funcionou muito, né? Então, eu acho que a generosidade, né, do Rui de ter me aberto essa porta foi uma porta que eu bati tantas vezes, né? E como eu te disse, eu acho que talvez se ela tivesse sido aberta antes, eu não tinha aproveitado essa chance tanto quanto eu aproveitei, né? Porque eu também era outro, né? Não tinha vivido uma série de coisas e a gente vai aprendendo, né? Eu acho que também isso é uma similaridade do trabalho do autor e do ator, né? A experiência de vida vai contando muito, né? É óbvio que todas as referências que você tem, do que você leu, viu, tudo isso é muito importante. Mas o que você viveu também é muito importante, porque é dessas situações que a gente muitas vezes tira uma ideia para uma trilha de uma cena, de uma sequência de cenas, né? Então, assim, eu costumo, nas mesas de bar, eu costumo ser o terror dos meus amigos. Porque às vezes os meus amigos estão contando uma história super triste e eu já sou de peixes, eu vou viajando, né? E aí, num determinado momento, a história está triste e eu falo, meu Deus, isso é muito bom. Mas eu estou falando que é muito bom, né? Porque aqui, desse material, né? É um material que dá para extrair muita coisa de dramaturgia, né? Então, acho que é um pouco por aí. Eu acho que eu pontuaria esses dois momentos e a novela, sobretudo, por conta também pelas mesmas razões, não só pelo trabalho, mas por um grupo muito especial, né? Que também estava ali, um grupo que foi muito generoso comigo, porque eu entrei num turbilhão, porque novela é um turbilhão, e por mais que eu tivesse já uma estrada no audiovisual, né, já tinha muitos anos de trabalho, mas eu estava fazendo aquilo pela primeira vez. E é um processo muito duro em que não dá para você ser piedoso se não está funcionando, porque você não funcionar num organismo que tem esse ritmo tão acelerado, você vai comprometer o andamento do trabalho, você vai impactar naquele grupo, naquele organismo que precisa, né, funcionar de forma saudável e levar aquilo para frente. Então, contar com a generosidade dessas pessoas também, me receberem tão bem e de me receberem de uma maneira de coração aberto, sabe? Sem aquele lugar de competição desleal, não teve nada disso, sabe? Então, eu tenho um problema, né? Eu não costumo muito, eu torço um pouco o nariz para a palavra sorte, sabe? Porque me ofende um pouco essa ideia do tipo, nossa, mas você tem tanta sorte e a pessoa não vê o seu corre, né? Não vê o quanto você trabalha, né, para ter essa sorte. Mas eu acho que a questão é assim, se tem uma coisa que eu acho que é sorte, são esses encontros, sabe? Porque eles não estão necessariamente num lugar de escolha, porque quando você entra numa equipe, você não necessariamente montou essa equipe, você está indo para um grupo que alguém montou. Então, se esse encontro acontece e ele é saudável, ele é gostoso, e ele é de troca e de lealdade, isso sim eu acho que é uma puta sorte, porque aí o trabalho fica... Incrível. Né? 100%. E eu vou mandar um beijo aí. Uma galera chegou, a Ingrid, o professor Gui, falando em histórias, né? O professor Gui tem ótimas histórias, meu filho. Já falei com ele que eu vou pedir para ele assinar um termo me autorizando a usar essas histórias dele aí, porque o bichinho conta. Ao Vitor também. Beijo, meu querido. Saudade também, viu? Foi muito bom. E faremos outras coisas, com certeza, né? Em breve. E você sentiu diferenças, assim, discrepantes de um mercado para o outro, Vi? De velocidade, teve que fazer muitos ajustes no seu método de trabalho? Olha, eu acho que assim, todo mercado tem a sua... Mas eu acho que assim, né? Eu acho que assim, a resposta é sim e não, né?
mas eu vou explicar por quê. Eu acho assim, né? Quando você trabalha num desenho, né, num esquema como é o meu, que é um trabalhador independente. Ah, Maria, beijo. Olha, gente, uma galera que eu tô com saudade do Brasil, que eu não vejo há um tempinho, tá vindo aí. Obrigado. O que eu estava dizendo é o seguinte, né? Hoje eu trabalho de forma independente. Significa que eu sou um trabalhador que não tem um vínculo exclusivo com nenhum grupo, nenhuma entidade. Ou seja, eu vou fazendo projetos na medida em que esses projetos vão aparecendo, ou que a gente vai plantando e colhendo, ou que, enfim, as coisas vão acontecer, uma coisa vai puxando a outra, né, às vezes. Então, o que eu penso tem uma coisa que é universal, na minha opinião. O teu comprometimento, sabe? Então, assim, se você tem compromisso com prazos, entrega, qualidade, você vai se adaptando a essas diferenças de mercado de uma maneira mais tranquila, né? Uhum. É claro que, assim, por exemplo, uma coisa que é uma mais-valia para mim aqui em Portugal, porque, assim, a gente fala muito sobre essa coisa, porque Portugal e Brasil são muito parecidos por conta da língua, por conta da aproximação cultural, por conta da gastronomia, tudo isso é verdade, mas em se tratando do idioma especificamente, são bem diferentes, né? O idioma que se escreve, que se fala aqui em Portugal, é muito diferente do que a gente usa no Brasil, né? Então, é óbvio que para quem trabalha com escrita, isso é uma questão, isso é um ponto. Então, por exemplo, aqui eu fiz alguns projetos em que eu estava na grande roda da equipe, no lugar das escaletas, né? Que é um documento que antecede ao roteiro, que, na verdade, você monta toda a sequência das cenas e você descreve como é que essas cenas vão acontecer, o que tem que ter em cada uma dessas cenas, quais são os personagens que estão em cada uma dessas cenas, o que tem de parte trama e o que tem de parte profunda daquela cena, se é uma cena que tem que puxar para um lado mais alma, né? Então, você vai colocando todas essas informações nesse documento, e esse documento é muito importante, porque se você tomou algum caminho errado na sua estrutura narrativa, você consegue corrigir antes dos diálogos estarem prontos, de estarem feitos, né? Então, no fundo, a escaleta é esse esqueleto com a sequência de todas as cenas, que você tem uma foto do teu roteiro inteiro, e se tem alguma coisa que está frágil, que não está funcionando tão bem, você tem a chance de rearranjar antes de efetivamente os diálogos serem abertos, né? Serem escritos. Então, por exemplo, o domínio e o aprendizado e o domínio dessa técnica, né, que é uma coisa que eu estou em construção, é óbvio, né? Cada dia você aprende uma coisa nova, cada dia você está diante de uma coisa que você tem que buscar uma solução, ou às vezes você não sabe muito bem o que fazer, aí você pega o telefone e pede ajuda aos universitários. Ai, amigo, me ajuda, eu estou aqui com uma questão, o que você acha disso? Né? Porque a gente também tem que ter humildade de consultar os nossos oráculos quando isso é preciso, né? Mas, por exemplo, isso é uma coisa que aqui me dá alguma possibilidade de transitar nesse mercado, né? Porque a verdade é que, ainda que eu, daqui a um tempo, com mais tempo de vivência e convivência aqui, domine a escrita do português de Portugal, tem uma questão que é realmente cultural, né? De como é que se diz, porque não é só o domínio da língua, né? Da escrita. Uhum. É também esse lugar de cultural, né? Esse lugar de como é que as pessoas se comunicam, se comportam, né? No roteiro a gente pensa, e é óbvio que no seu lugar de nascimento isso é mais fácil, né? Claro. Então, mas eu acho que é por aí, né? E vamos embora, acho que é um pouco, a gente vai se adaptando, né? Mas aí, dentro do que há de sorte, ainda bem que o convite foi para fazer isso. Porque se fosse para fazer o diálogo, ia ser muito mais tramado. Ia ser chute na canela, né? Ia porque tem essa questão, né? Não é só a preocupação ortográfica com o idioma e tudo mais, é a preocupação realmente do jeito, né? Ia ser muito mais desafiante escrever um bom diálogo não dominando o português de Portugal. Claro. A escaleta já é um desafio muito grande, né? E, por exemplo, no ela caso já da novela... foi, exatamente, já é bem desafiante, mas
se faz entender claramente, né? Claro. Você vai fazendo Porque aí, ajustes. o teu desafio numa estrutura dessa, né? Porque assim, também tem uma diferença de quando você está fazendo uma escaleta de um projeto que você criou originalmente, né? Você é o autor daquele projeto, versus você está colaborando na escaleta de um outro autor, ou seja, de alguém que criou uma história e você está ali a serviço daquela história e você especialmente está a serviço daquele estilo, né? Porque é óbvio que como criativo, você tem as suas ideias, você tem a sua maneira, a sua métrica, seu estilo de Claro. contar uma história, né? Então, quando você trabalha numa equipe que tem um autor titular e você está ali colaborando, você tem que tentar quase que virar uma coisa só, né? Do tipo, absorver o estilo daquela pessoa e pensar assim, como é que essa pessoa resolveria essa situação, né? Então, você tem que... É um limite muito tênue, mas você tem que deixar um pouco o seu lugar de lado para realmente tentar embarcar, porque senão vira também uma esquizofrenia, né? Do tipo, opa, peraí, mas né, foge um pouco do DNA, né? E Exato. aí Ali você estava meio que a serviço de resolver como o Rui gostaria que fosse resolvido, não é? Claro, e a gente discutia isso, né, muito diariamente, né? E ele tem uma coisa que eu acho que é muito bacana e que facilitava é que assim ele tem uma assinatura que é muito dele, né? Então assim, isso é uma coisa que é muito clara, né? Então é você pegar isso e ir, né? E ir adiante, e ir também desenvolvendo, e enfim. Mas é por aí, né? Bacana. E você sente que sair do país, estar aqui fazendo essa trajetória, esse investimento, valorizou o teu passe? Você sente que agora as pessoas estão olhando assim de uma forma diferente, valeu, ou continua tudo na mesma? Porque também tem um momento que eu acho que quando a gente sai, as pessoas olham diferente, passam a respeitar de uma outra forma. Você sente já isso, Vini? Carlinhos, eu vou ser muito sincero, né? Se eu disser que eu não sinto, eu estaria mentindo, porque sim, tem. Mas eu sempre foco muito eu acho que assim, mais do que a questão, porque trabalho é trabalho, né? Essa é a minha opinião, assim, do tipo, eu não olho para esse lugar com esse olhar da vaidade. Eu fico feliz, na verdade, de que as pessoas olhem para minha trajetória e que, na verdade, a inspiração delas não seja, não, poxa, agora o Vini está fazendo, né, trabalhos fora do país ou está vivendo fora do país. Não, eu gosto de imaginar que as pessoas olham para a minha trajetória e que essa trajetória possa inspirá-la em coragem, sabe? Assim, eu ficarei feliz de saber que, puxa, se alguém, por exemplo, no Brasil, olha para o que eu Que fiz, tem né, para coragem de fazer, o né? meu corre e Também. diz assim, poxa, cara, que legal, eu também gostaria de fazer alguma coisa por mim, gostaria de sair do meu lugar comum e fazer alguma coisa na direção do meu sonho. Eu penso mais nisso do que na coisa da vaidade de, não, porque agora... Porque eu acho que, assim, trabalho é trabalho, né? E acho que a pandemia trouxe uma coisa para a gente que os limites de território estão cada vez mais importando menos, né? Então, assim, um trabalho de escrita, hoje em dia, principalmente depois da pandemia, se você tem o seu computador e você tem internet, você tem esse comprometimento com prazos, entregas e qualidade, você pode trabalhar de onde você estiver, né? Porque a gente faz reunião por Zoom, a gente, né? Ou seja, não sei se importa tanto o lugar, sabe? Eu acho que esse lugar, para mim, é mais simbólico do que físico, entende? É isso. É isso, né? Como você disse, você cresceu na periferia, tá aí, tá um mestre em cinema. Amém, né? Amém, tá feito, né, Vini? Já deu certo. É isso, que sirva para inspirar outras pessoas. Eu acho que Mas é é. por isso que, por exemplo, né, eu tanto corria das lives quanto eu corria de treinamentos, né? Que as pessoas falavam, poxa, vamos fazer um treinamento, vem dar uma oficina de não sei o que lá. E eu, na verdade, sempre me coloquei muito, tirando a mesa de bar, que isso eu falo muito, né? Num restaurante, num jantar, se a gente vai jantar, eu falo. Mas assim, nesse lugar da profissão, eu procuro me colocar sempre num lugar muito da escuta, né? Porque eu acho que ainda há tanto a percorrer que eu fico assim, puxa,
mas por que né, eu, de repente, vou fazer isso nesse momento, né? Mas aí, no começo do ano, eu recebi um convite do Grupo Pensar, né, que foi para dar 2 oficinas junto com a Teresa Dantas, que é uma autora de romances lá do Brasil. E aí o Grupo Pensar fez igual a Carla Muga, né? Arrumou um jeito de me convencer, porque eles disseram assim, não, o foco dessas oficinas é para os jovens de baixa renda, são jovens da periferia. E aí, esse convite, no meu caso, e olhando para a minha história, vem quase como uma, sabe, quase como uma... É quase como uma... Eu preciso fazer isso também, né? Do tipo, para essas pessoas principalmente, né? De contar um pouco da minha história, de contar um pouco do meu corre, porque eu penso muito nisso, né? Que o cara que está lá, às vezes, não tem as condições ideais, ou, não, né? Ou é desencorajado, porque também tem muito esse lugar de, às vezes, você ser desencorajado ao longo do caminho, por quem quer que seja, mas para as pessoas não desistirem, porque é possível, né? A gente, às vezes, vai dar uma volta maior do que pessoas que tiveram acessos a muitas coisas mais cedo, ou pessoas que, de repente, já nasceram dentro de um círculo que lhes permite o acesso a determinadas pessoas que vão ser chave. Mas eu também penso que, cara, essa trajetória mais longa, ela te prepara tanto, né? Você vai ganhando tanta resiliência, né? Então, você... Não sei, eu valorizo muito isso, né? Então, essa oficina foi muito bacana porque eu pude levar um pouco dessa minha experiência, né? De tudo isso que eu passei, de tudo isso que eu vivi, saindo ali da periferia, saindo de Caxias e indo atrás dos meus sonhos, né? E assim, sem ninguém na minha família, nunca ter pisado num ambiente audiovisual. Minha família é uma família de professores, né? E eu cheguei a estudar história, então quase fui mais um, né? Professor, e seria maravilhoso. Mas, enfim, o cinema me resgatou, né? Me arrebatou, por assim dizer, e cá estamos nós, né? Pois é, e de repente, com esse fluxo tão grande, com os dois lados da moeda, né? Porque para o bem e para o mal, com essa enxurrada de coisas que a gente tem na internet, nas redes sociais, se não tiver um lado A também dos treinamentos, se não tiver uma galera aqui com uma pegada discutindo uma outra proposta de sucesso e levando uma reflexão sobre isso, como é que eles também não podem parar para pensar em dar esse rolê e sair tentando fazer alguma coisa diferente, pouco fora da caixa, um pouco fora da curva. Mas você sabe que a minha dissertação de mestrado até me ajudou muito nisso também, porque eu escolhi uma metodologia, né, de pesquisa, como é para ser, e a metodologia era a metodologia de análise de discurso do Foucault. Então eu tive que ter... Olha, beijo, Bia. Linda, minha amiga, entrou também aí, está escrevendo. E o Foucault tem uma coisa, né? Eu tive que ter um pouco mais de contato com as teorias, né? Com a obra dele, e ele fala muito desse lugar dos discursos, né? E das relações de poder que estão associadas a esses discursos. Que, no fundo... Ó, Elisângela também está aí, meu amor. Beijo, saudade. Olha ela, que linda. Linda, saudade, meu amor. E o Foucault fala muito desse lugar, né? Por que determinados discursos são colocados num lugar de poder em detrimento de outros, né? E, no fundo, o que isso quer dizer? Preto no branco, né? Que todo mundo tem o seu lugar de fala, e todo lugar de fala tem o seu espaço, tem, né? Enfim, pode ecoar. E está aí realmente para ser debatido, para ser, enfim, para ter esse lugar de troca, né? Então, esse período de pandemia foi bem fértil para eu sair um pouco dessa toca, sabe? Agora vamos ver, vamos aí, step by step, né? Tá bem. Já não te forço mais a falar, já fico muito feliz. Já fico muito feliz que você tenha rompido já tenha dado esse salto para fora da caixa, que já tenha aceitado o convite do Grupo Pensar e que já tenha vindo aqui falar, e que os meninos tenham tido essa oportunidade de escutar um pouquinho, porque eu sei que você tem muita coisa incrível
para partilhar e queria fazer a última pergunta. Tá bom. O que é sucesso para você? Olha, sucesso para mim olha, e sem demagogias, felicidade e paz interior, né? Eu costumo dizer que, assim, a nossa profissão, ela é muito envolta de muitos lugares de egos, de vaidades, né? Mas eu costumo dizer o seguinte, eu faço o que eu faço porque eu amo o que eu faço e porque me faz feliz. Se em algum momento esta profissão ou esta função não estiver sendo sinônimo de felicidade e paz interior, eu vou procurar essa felicidade e essa paz interior em algum outro canto. E isso não importa muito, pode ser até longe do audiovisual, sabe? Pode ser até não escrevendo, pode ser fazendo uma outra coisa e pode ser tendo até uma outra profissão que não é tão envolta desse lugar de estrelato, né? Dessas vaidades, desses egos todos, né? Eu costumo dizer que felicidade é inegociável, né? Então, para mim é isso. Sucesso, para mim, é eu estar feliz e em paz comigo, fazendo o que eu amo fazer, né? Então, eu vou em busca disso sempre, né? É por aí. Obrigada, Vi. Demorou, mas valeu a pena. Tá vendo? Mas passou rápido, né? Que bom, tá vendo? Foi o sinal de que a conversa foi boa. Cara, nem doeu. 49 minutos e 47 segundos. Muito bom, né? Olha, vamos ver se seus amigos mandaram aqui alguma pergunta. Ó, Edilane, beijo, minha querida. Que legal, um monte de gente aí bacana. História inspiradora, é verdade. Porque sucesso é isso, sabe? Para mim é isso mesmo, é essa trajetória que é linda, não ter ninguém que tenha puxado você e tenha chegado até aqui, cara. É isso aí, ó. Sozinho, tá aí, mestre do seu caminho. É isso aí, cada um tem que buscar o seu, né? Mestre dos magos. E tem uma coisa também, né, que é isso, às vezes a gente fica muito ansioso, e isso é uma coisa que é importante da gente gerir também, né? Em todo momento da vida, vai ter gente que está dentro do que você deseja, tem gente que vai estar alguns passos à frente e alguns passos atrás, em passos parecidos com os seus, e não adianta a gente olhar com ansiedade, do tipo assim, de, nossa, eu preciso me tornar o super mega blaster amanhã, né? Porque isso só vai te prejudicar, né? Então é assim, dentro do momento que eu estou vivendo, o que eu posso fazer? Como é que eu posso contribuir? Como é que eu posso fazer para melhorar, né? Porque assim, todo mundo tem as suas falhas, todo mundo tem os seus lugares que precisam ainda ser preenchidos, né? Do tipo, ninguém viu tudo, ninguém leu tudo, ninguém sabe tudo. Sempre tem algum lugar que a gente vai descobrir, que a gente vai conhecer, que a gente vai melhorar. Então... ó o Vitor. O que o Vitor falou? Vini, se você pudesse escrever uma novela brasileira para TV em Portugal, qual trama escolheria? Gente, olha... Uma novela brasileira... Ou seja, escrever uma novela brasileira aqui, né? Uma novela... Fazer um remake tipo isso, Vitor? Eu acho que é isso, né? Tô pensando aqui. Bom, eu gosto muito de novelas, né? E assim, eu tenho uma dificuldade terrível de fazer tops, né? Top 4, top 5, top 10, porque sempre ficam novelas maravilhosas de fora, né? Tô pensando aqui, guerreiro. Você foi fundo, hein? Vamos lá. Ai, gente, vamos lá. Podia fazer Vale Tudo? Eu não sei, porque eu acho que assim, por exemplo, Vale Tudo é a minha novela favorita, né? Do tipo, é a minha top 1, sem sombra de dúvidas. Um grande trabalho do Agnaldo Silva, do Gilberto Braga, da Leonor Baceres, né? Mas eu acho que Vale Tudo é uma novela muito datada, né? Muito, muito brasileira, né? Acho que assim, e não é à toa que ela é tão atual. Se a gente assiste Vale Tudo, olha aí,
Minha irmã me ajudando. Celebridade. Tá aí, Celebridade? celebridade. É isso Celebridade. aí. Bom, Celebridade. eu ia dizer, assim, poderia ser celebridade, e como eu não sou bobo nem nada, né? Vou homenagear minha anfitriã, Ah, poderia ser a Indomada, né? não, mas será que emplacava com aquele enredo tão regional? Também tem isso, né? Porque também É as porque eu, novelas do eu Aguinaldo, achei. principalmente as que são do realismo mágico, né? Pois Que, como a é, Indomada, Pedra sobre Pedra, elas têm esse DNA muito é que eu achei que brasileiro, né? elas seriam regionais demais. E assim, vale tudo. Celebridades, eu acho que ficava num lugar que era mais universal, né? Teve alguém aí que falou de uma novela do Manuel Carlos, as novelas do Manuel Carlos também, embora É. tenha esse rolê do Leblon, né? Esse lugar dali de Mas aí também a ter um. gente joga para a Avenida da Liberdade. É, mas, por exemplo, eu acho que Por Amor era uma novela que funcionaria aqui, né? Do tipo Por dos amor. bebês, né? Talvez. Por amor a dos bebês. Se bem, a gente já teve uma trama assim, meio psicótica com uma coisa dos bebês numa novela que eu gravei no Gerês. Ah, Que foi? Aqui, né? foi E isso, na verdade, nos leva a uma uma coisa cena dos que bebês é muito assim. do universo da escrita, que é isso, né? Todas as histórias, de alguma maneira, já foram contadas, né? A diferença é como você conta essas histórias, né? Como você conta, como você dá o seu olhar, o seu estilo para tudo, porque, né, no fundo, todo mundo já contou tudo, né? Essa é a grande verdade, A né? gente A não gente vai não. inventar a roda. Então, o que, né, assim, a Avenida Brasil, por exemplo, que é uma novela maravilhosa, que acho que foi o Aqui último tentaram grande fazer fenômeno. Dancing Days aqui, deu certo. Olha, eu não tenho muita essa informação de audiências, né? Mas, assim, as novelas, eu Não sei que, sei assim, se os deu. portugueses, eles têm, por exemplo, um carinho muito grande com Tieta, que é uma novela que, na época que eu trabalhava na Globo Internacional, sempre vinha, né, muitos pedidos de reexibição de Tieta. Roque Santeiro, uma novela que as pessoas lembram muito, e até o Pedro, que é um amigo aqui de Portugal, me mostrou que teve, na época de Roque Santeiro aqui, um álbum de figurinhas, né, da Sim, novela, e eu mas falei, é meu uma. Deus, eu quero esse álbum, Mas né? não para fazer aqui. Mas não para fazer aqui, porque é uma Não, realidade tão nossa que é uma é. cena muito fora da box tentar fazer uma adaptação para cá. Mas, por Eu exemplo, eu acho. acho que celebridade, né, que Celebridade, eu acho que sim. eu acho que porque hoje também aqui já rola mais eu não sei como era, né, porque eu também cheguei há pouco tempo, né, relativamente, mas eu não tenho esse histórico tão grande, mas já rola esse Star System, né, essa coisa que é desse universo da fama, né, e da fama, das diversas facetas da fama, né, da fama instantânea, da construção de uma carreira, que aí a fama vem como uma consequência de uma trajetória construída, né? Então, Exatamente. Ó, o Vitor, essa então pergunta dá pano para assim, manga. então, Vitor, a gente já sabe que Vini escreveria celebridades. Quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais. Vamos negociar o passe de Vini agora. Qual é a emissora aqui que quer contratar? Ó, tá vendo? Já podemos botar aqui no rolê do gatinho um contrato. Vamos anunciar aqui Boa. nos comerciais que Vini está solteiro, tá disponível ou está com contrato com alguma emissora e a gente não está sabendo? Não, eu tô. Está na pista para negócio? Não, na verdade, assim, né, Carlinha? Tem uma coisa dos dias atuais que é o seguinte, né? Senhor. Hoje tudo é muito. E eu compreendo, né? Porque também o mercado vem ficando cada vez mais competitivo e os grupos vão, de alguma maneira, se protegendo um pouco nesse sentido, né? Mas hoje em dia, isso, na verdade, já é uma prática comum, né? E já é uma prática que a gente obedece naturalmente. Mas hoje em dia estão muito marcados os momentos de tudo, né? Os momentos da gente plantar as coisas, o momento da gente
cuidar da semeadura, o momento da gente colher e o momento da gente distribuir. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É essa coisa enigmática. Você está solteiro que há ou você coisas que a gente, às vezes, está fazendo e a gente não pode falar, ou há coisas que a gente está plantando e que não é o momento da gente também falar nada, porque a gente não sabe no que vai dar. Então, assim, é o solteiro sim, sozinho nunca. Eu acho que essa é a resposta. Então, entende? Assim, hoje, porque a gente está, e no sim, fundo, né, quando a gente também... quando a gente também faz uma coisa que é essa opção de seguir numa trajetória mais independente de trabalho, você vai tendo que gerir momentos. Há momentos que você tem muitas coisas acontecendo e você está enlouquecido e acha que não vai dar nem conta. Tem momentos que você tem que lidar com os bolsões, que não tem nada acontecendo, mas que você usa esse tempo para plantar outras coisas ou para fazer determinado... Você entende? Então, tem uma gestão desse tempo aí que não é muito cronológica, entende? Não tem muito essa coisa de, porque agora é isso. Ou seja, acho que é por aí, sabe? Gente, então é assim, mensagens no privado, tá bom? Mandem e-mail direto para eles. Tá certo. Então, ô Vitor, não faça essas perguntas especulativas, tá bom? Ele também tem saudade de trabalhar com a gente, mas só mensagens no privado. Boa. Bom, gente, olha, eu tenho que acabar, porque senão depois a minha editora me mata, porque eu faço lives com mais de 1 hora e ela depois fica assim chorando que tem que cortar as lives, depois não sabe o que faz com as perguntas, porque tem que botar a pergunta no lixo. Amor. Olha, obrigado não só a você, mas assim as pessoas que estão aí também, que são pessoas queridas, tem algumas que eu não conheço, né, que são pessoas que vieram aí do teu Insta, mas muito obrigado aí pelo lugar da escuta, pela presença, né? Obrigado aos meus amigos, a galera que veio aí também me ouvir, prestigiar, né? E quero te agradecer muito, Carlinha, quero desejar para você o melhor, né? Você, além de uma artista que eu respeito e admiro muito, é uma pessoa da minha estima, né? E não é à toa que eu estou aqui, né? Falando com você, conversando com você, e desejar só o melhor, que os seus projetos, né, se realizem, que você tenha muita prosperidade nas tuas metas aí, né? E que a gente possa se ver, né? Porque a gente nem parece que mora na mesma cidade. Jesus, né? Que vergonha isso. Te amo, amigo. Também desejo o melhor da vida para você. Muito, muito, muito sucesso. Mais em dobro. Amém. Tá bom? Amém. Que venham coisas maravilhosas aí para sua vida. Eu tenho certeza que as suas sementes são belas. Rodrigo. Rodrigo. Beijo, gente. Obrigado, viu? Beijo, Rô. Beijo. Tchau. Tchau.